Olá, amigos! Pois é, tivemos hoje São Paulo 2, Fluminense 2. Estava lá no estádio do Morumbi, acompanhando, todo felizão da vida, aquele negócio todo. Mas é aquela história, né? Tá ruim, né? Mas pode estar bom também. A gente tenta explicar. Por que ruim? Ruim porque é o nono empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, com isso, termina a rodada na nona colocação, com 24 pontos. Está sendo ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que venceu o jogo contra o time do América fora de casa, fica com os mesmos 24 pontos, só que qual é a diferença do Red Bull? Red Bull tem uma vitória a mais que o São Paulo. E o São Paulo só não tem essa sexta vitória porque gastou seu cartucho com 9 empates no Campeonato Brasileiro, contando com o de hoje contra o Fluminense. Então, aquela nossa regra básica: empate em casa não é um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Agora, há exceções, né? Onde é que dá para reclamar? No empate contra o Ceará, 2-2, do empate contra o Juventude, 0-0, ambos resultados muito ruins, resultados estes que deveriam ter sido de vitória e poderiam ter sido efetivamente de vitória e não contam nessa conta final da pontuação. Com isso, o São Paulo desgarra quase que de vez do grupo de cima do campeonato. Eu só não digo de uma vez por todas que desgarrou para valer, porque esse campeonato, como os especialistas andam dizendo, está achatado. O que é achatado? Hoje o Atlético Mineiro... Deixa eu arrumar esse troço aqui que tá chato pra caramba, porque eu ainda não, eu estou sem meu microfoninho aqui, eu estou usando o do celular, e aí ele tá caindo aqui. Vai ter que ser nos dois como se eu tivesse falando com alguém, mas não tô. Mas enfim. O Atlético Mineiro, por exemplo, assumiu a liderança depois de vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. 30 pontos. Igual ao Palmeiras, que tem 30 pontos, mas joga só amanhã e pode retomar a liderança. E o São Paulo, nono colocado, tem 24 pontos. São 6 pontos para a pontuação do líder. Quando o campeonato não está tão achatado como esse, essa pontuação, essa diferença costuma ser maior em posições tão díspares assim. Bom, tanto é que os times da zona de rebaixamento estão com 17, 18. Não é tão longe dos 24 assim também. Então por isso é que não se fala abandonou de vez, mas está abandonando aos poucos, porque o São Paulo vai se esfacelando ao longo do campeonato também, né? E por isso é que entra aí a questão do tá bom no jogo de hoje. A gente tem que entender 3 aspectos importantes na partida entre São Paulo e Fluminense hoje no Morumbi. Primeiro, que o Fluminense hoje é o time mais perigoso de se enfrentar no Campeonato Brasileiro. Talvez volte a ser o Flamengo daqui a pouco, mas hoje é. E Manuel, Palmeiras? Não, o Palmeiras já é perigoso porque é o líder, ou pelo menos está dividindo a liderança com o Atlético agora, e é o time que fez por merecer onde está desde antes dos outros, né? Está passando por um momento de pequena queda de nível, mas eu acho que recupera. Agora, o Fluminense, não só por ele estar subindo na tabela, mas também pelo futebol que joga, é o time mais perigoso de se enfrentar. Porque é um dos mais difíceis de se enfrentar pela sua maneira de jogar, a maneira que todo mundo conhece, e que eu sou muito fã, que é o dinizismo. Já defendi aqui quando estava no São Paulo, nesses vídeos várias vezes. Já disse várias vezes que por mim não teria saído do São Paulo. Não trocaria o Rogério Ceni por ele agora, porque o tempo passou e porque acho que o Rogério Ceni também casa bem com a filosofia que o São Paulo deve apresentar. Mas naquele momento, todo mundo sabe, eu não teria trocado e o motivo está aí. O Diniz um dia deixará de bater na trave. Se os times são consistentes, jogam um futebol bonito, envolvente e muito forte, quando tem jogadores disponíveis para isso, que é o caso desse Fluminense de hoje. Por isso que o Fluminense é tão perigoso de enfrentar. Você enfrenta o Fluminense com ele querendo chegar nos 3 primeiros lugares, e hoje aconteceu isso. Só que o São Paulo está completamente esfacelado, porque o São Paulo tem mais de 10 jogadores fora do time, por lesão. Alguns desses jogadores voltaram, um deles nem voltará, que é o Gabriel Sara, já foi negociado com o Norwich City da Inglaterra. E o Andrés Colorado, por exemplo, voltou hoje para o banco, nem entrou na partida. Tem o Alisson que está machucado ainda, tem jogador que não vai voltar esse ano, caso do Caio, o Luan não deve voltar esse ano, o Reinaldo machucou, o Arboleda não volta mais esse ano, enfim, o Miranda agora não jogou hoje porque
saiu machucado do clássico contra o Palmeiras na quinta-feira. Enfim, é um monte de problema que o São Paulo tem. E aí, se você pegar um time que está bem mexido, esfacelado, e colocar para jogar contra um time que anda completo e jogando bem, que é o Fluminense, e você consegue jogar bem e não ganha por detalhe, vai para a categoria do tá bom. Então, o tá ruim é pelo resultado, que não agrega para os objetivos do São Paulo no campeonato. E o tá bom é porque, apesar de tudo, o São Paulo tem conseguido disputar a competição ou as competições. Porque disputou a Copa do Brasil assim na quinta-feira contra o Palmeiras, faltando gente. Jogou muita bola contra o Atlético Mineiro domingo passado, faltando gente. Classificou na Sul-Americana com autoridade, faltando gente. Né? Então é tudo muito difícil de administrar. Não dá nem pra gente analisar, ficar, sabe, pegando no pé, xingar o Rogério, xingar eles. Não dá, o time tá competindo, tá correndo. Hoje correu muito. Hoje fez uma bela apresentação contra o Fluminense. Agora não ganha no detalhe, né? Porque o Patrick teve a bola do jogo e para mim não é que o pessoal tá pegando no pé, perdeu o gol, ele fez uma escolha. Ele podia ter batido no contrapé do goleiro, bateu do outro lado, a bola passou rente à trave. Podia ter ido um pouco mais para a esquerda e entrado. Né? Ou ele poderia ter feito a opção certa. O Caleri sobrou uma hora na frente do gol, se bem que o Luciano estava impedido. Luciano não. O próprio Patrick estava impedido no lance. Eu acho que o árbitro anularia o gol, mas o Caleri chutou 2 vezes e o Fábio pegou as 2 vezes. Né? Então esses detalhes têm que ser colocados na conta. O que eu acho que não poderia ter sido evitado, mas é muito difícil da gente crucificar o Rogério por isso, é a escalação inicial, onde normalmente o São Paulo acerta muito. Acho que hoje houve um pouco de risco corrido com a escalação inicial, que não tinha nem Caleri, nem Wellington, nem Gabriel Neves, estavam todos no banco. Igor Vinícius, que andou jogando bem no banco. E o Rogério optou por colocar... e o Luizão, né, que já tinha jogado bem no banco também. O Rogério optou por colocar o novato Patrick, lateral esquerdo, que é um jogador bom, na base a gente sabe que ele é bom, mas ele... não é nem que ele tremeu, o tipo de jogo foi ruim para o começo dele. Talvez o ideal fosse ele entrar no segundo tempo, mas ele não entrou no segundo tempo, não por capricho do Rogério. O Rogério queria poupar um pouco o Wellington, que já tinha se desgastado bastante, e que hoje é o lateral titular, porque o Reinaldo volta daqui a um mês. Então, é tudo compreensível, mesmo que a gente não concorde. Aí, o São Paulo começa o jogo dominado pelo Fluminense, a proposta do jogo do time do Diniz é essa, e quando ela consegue encaixar, ela funciona bem. E durante 10 minutos o domínio foi absoluto do Fluminense. O São Paulo não tocava na bola. Depois esse domínio vai sendo um pouquinho equilibrado. Os dois times repartiram um pouco do domínio. O São Paulo começou, inclusive, a apresentar algumas chances até mais perigosas, porque o Fluminense ainda tem, como alguns outros times do Diniz também tem, aquela máxima de ter a posse de bola, dominar o jogo, mas muitas vezes não conclui mal. E o Fluminense não tinha chutado no gol para valer até então, tinha tido um chute muito de longe do cano, a bola foi bater lá na lua. E depois, numa jogada individual desse ótimo André, né? Ótimo André. A zaga do São Paulo dormiu, começa num erro de passe do Patrick lá na frente, a bola passa pelos 2 volantes, a bola fica com o André, ninguém fecha o espaço dele, ele vai carregando a bola para a esquerda e os jogadores vão abrindo, ele acha uma brecha, bate e faz o gol, com o Jandrei caindo todo torto, só que o Jandrei já tinha se machucado na jogada anterior, né? Ele tinha saído numa bola perigosa e o Léo foi junto na bola e os dois se chocaram. E aí o São Paulo sai perdendo o jogo. E sair perdendo muda completamente o panorama da partida. O Rogério tem que tirar o Jandrei porque ele se machuca, põe o Thiago Couto no gol, tira o menino Patrick, que não estava conseguindo vencer o lado direito da defesa do Fluminense, põe o Wellington, e depois teve que, por força de lesão, também tirar o Léo e colocar o Luizão. E aí, por linhas tortas, eu acho que ele acabou acertando, porque o Luizão fez uma grande partida e o Wellington mudou o jogo. O Wellington pôs fogo no jogo, entrou, foi para cima, fez aquelas jogadas de fundo que ele sabe fazer. E isso tirou
um pouco do peso do Patrick, que tinha sempre dois marcadores em cima dele, e o Patrick já é um pouco mais lento naturalmente, deixou ele mais livre, e aí o São Paulo dominou o jogo completamente. Estava 1-0 para o Fluminense, mas só dava São Paulo. Aí na cobrança de escanteio, sai o gol do Luciano, São Paulo empata, continua na pressão, bela jogada de Thales Costa pelo lado direito, gol do Patrick, 2-1, você fala, pô, e eu no estádio falei, o São Paulo vai virar antes de terminar o primeiro tempo, e de fato aconteceu. Começa o segundo tempo no mesmo ritmo, com o São Paulo em cima, foi nesse momento, inclusive, que sai aí o lance do Patrick, que ele bate para fora, só que aí o Fluminense começa a fazer aquela pressão para ocupação de espaço, com o São Paulo naturalmente mais cansado e quebrado, essa pressão começou a funcionar, o Diniz fez algumas trocas importantes, acho, apesar do menino, meu Deus, o atacante, o Cavalcante lá ter saído, o Martinelli saiu também, não, o Matheus 37, Matheus Cavalcante, cara, eu tô meio loucão, minha memória tá indo pra cucuia. Mas enfim, jogadores mais descansados, com potenciais parecidos que ajudaram a melhorar o time. O Ganso saiu, entrou o Gustavo Nonato, que é bom jogador, manteve o ritmo do time. O Lucas Claro, que já estava no lugar do Nino, saiu para a entrada do Felipe Melo, que virou dono da zaga, jogou muito bem e estava mais inteiro do que os atacantes do São Paulo. Nessa pressão, numa jogada ensaiada muito bem executada, o Manuel fez o gol e o Fluminense empatou em 2-2. Só que aí foi o único momento que eu acho que o Rogério, que ele errou, mas quando estava 2-1 ainda, na jogada do escanteio, ele colocou os dois jogadores para entrar em campo, Igor Vinícius e Caleri, e decidiu tirar o Éder e o Luciano. Eu teria esperado, assim, no momento que o Fluminense faz o gol, eu teria trocado uma das saídas. Eu manteria pelo menos mais um pouco o Luciano ali, se bem que aí não ia poder sair mais, porque já estava completo o estoque de trocas, mas eu tiraria o Patrick. Eu achei o Patrick mais cansado, conversei com gente que achou que o Patrick estava mais inteiro, eu acho que o Luciano oferecia mais perigo, porque no fim das contas o que acabou acontecendo? O Patrick acabou, pelo cansaço, começou a errar muito passe, o Caleri ficou sozinho na frente, com o Fluminense fazendo aquela sua jogada, aquele seu jogo de dentro do campo do adversário, a bola ia muito pouco porque o São Paulo errava muito passe, e aí ela não chegava lá na frente com mais facilidade. E eu acho que isso dificultou a possibilidade do empate do São Paulo, ainda que o São Paulo tenha pressionado com mais perigo, porque, de novo, o Fluminense dominou, mas também não chutava no gol. Teve o lance do gol e fim de cabeça do Manuel, mas o Fluminense fez aquele cerca-cerca todo, troca passe aqui, troca passe lá, mas não chutou no gol efetivamente. A jogada mais perigosa foi uma pela direita, bola do André, de novo, não lembro quem fez a jogada, foi o Natan, que cruza para dentro da área perigosamente. Ah, não, isso foi antes do gol, que foi a bola que o Thiago Couto magistralmente chega antes do pé do Cano, põe para fora, escanteio no escanteio, a jogada ensaiada, sai o gol do Fluminense. Mas teve algumas outras tentativas mais tímidas, quer dizer, o Fluminense não carimbou o gol do São Paulo. Tá? Então, se o São Paulo forçasse um pouco mais, talvez ganhasse. Mas isso não é uma crítica assim para arrebentar com o time. No fim das contas, qual o quadro que a gente tem? O jogo foi muito bom de ver, porque são duas equipes que entram em campo para jogar bola, né? Então, como entretenimento, foi ótimo de ver, foi uma delícia de ver. Agora, como torcedor, a gente pensa no resultado também. E como resultado, acabou sendo razoável para o Fluminense e muito ruim para o São Paulo. Não foi tão bom para o Fluminense, porque se ele ganha, ele cola no líder. Se ele perde, ele fica estacionado. Se ele empata como empatou, ele anda meio de lado. Só que o Fluminense andou de lado nos 4 primeiros lugares. O São Paulo andou de lado no 8º e acabou ficando em 9º porque foi ultrapassado. Por isso que para o São Paulo foi pior. Mas não dá para dizer que jogou mal, tem que trocar nada disso. Não, jogou bem. O resultado foi o que apareceu, o que podia ter sido, infelizmente, foi esse. O melhor resultado seria a vitória, porque colocaria o time de novo na casa dos 6 primeiros, né? Passaria o Flamengo, inclusive, que passou o São Paulo ontem. E é aquela história que eu digo, né? Vai meio que obrigar a ter uma vitória quarta-feira contra o Internacional fora, só que o São Paulo está esfacelado para colocar um time inteiro em campo. O Caleri já tomou o 3º cartão amarelo e o Patrick também. Quem que vai jogar na quarta-feira lá no Beira-Rio? Né? E fora as lesões.
E sábado é o Goiás em casa, que é aquele jogo assim. Ah, é o Goiás, tem que ganhar. Mas o Goiás não é fácil, né? Tá lá embaixo, mas não tá tão lá embaixo, mas tá mais na parte de baixo. Não é fácil. Então, se conseguir uma vitória quarta-feira, maravilhoso, porque a tendência é ganhar sábado, mas, né? Aí você começa a olhar para o lado. A Copa do Brasil, São Paulo foi para as quartas de final. Opa, será que não é melhor deixar o brasileiro de lado? Copa Sul-Americana, São Paulo foi para as quartas de final. Será que não é melhor deixar o brasileiro de lado? Eu acho que naturalmente isso acaba acontecendo, porque são campeonatos que vão ficando não mais fáceis. A Copa do Brasil é dificílima. Quem que tem para pegar na Copa do Brasil? Flamengo, pauleira. Corinthians, pedreira. Atlético Paranaense, pedreira. Fluminense, de novo, pedreiraça depois de hoje. Aí você tem do lado, entre aspas, mais fraco, Fortaleza, Atlético Goianiense, América. E aí? Não tem muito para onde correr, né? Porque esses times têm competência para jogar também. Aí você fala, não, vou para a Sul-Americana. Tem o Ceará, que é uma pedreira. Se passar do Ceará, fica um pouco mais fácil. Aí tem o Internacional ali, hein? Né? Que pode passar também. Aí o restante é até um pouco mais fácil, mas não dá para afirmar nada. E se você perde as duas e está em oitavo no brasileiro, em nono no brasileiro, você não chega. O Rogério Ceni, na última entrevista coletiva, ele falou que não acha fácil o São Paulo ganhar alguma coisa esse ano, mas que ele acha que o trabalho tem que continuar assim para que o São Paulo construa, por exemplo, para a próxima temporada. Eu também acho, mas também entendo, e aí é aquele meio desespero de torcedor, que o São Paulo precisa ganhar um título maior. Não vai ganhar o brasileiro só se, puxa, o segundo turno for perfeito. Mas tinha que. Só o Paulista do ano passado, para mim, até hoje, não. É um título, é importante. Fazia 8 anos que o São Paulo não ganhava título nenhum, 9, né? E ganhou aquele, mas não é aquele, né? Não é o Paulista dos anos 80. Copa do Brasil seria o ideal por ser o primeiro e por dar mais dinheiro. E a Copa Sul-Americana, que não é um campeonato grande, mas tem um peso maior em relação ao Paulista por ser internacional. Seria interessante. Se não ganhar nenhum, paciência. Mas esse é um time que não se pode reclamar, que não luta e que não corre atrás. Hoje correu de novo, mas as coisas não funcionaram. Tomara que funcione na próxima. Quem sabe não pega o Internacional lá e o jogo encaixa e acaba vencendo, né? É para isso que a gente torce aqui. Grande abraço, valeu, gente. Até a próxima.